Ó, tipos de dispositivo de armazenamento. Tá? Lembra que eu falei, né, inclusive na primeira parte da aula de hoje, né, às vezes é mais fácil atualizar do que instalar de novo. Só que tem algumas situações onde a instalação nova é obrigatória. Tá? E essas situações são as que eu indico aqui. Ó. Quando o computador for passado, né, de um funcionário para outro, você precisa fazer uma instalação nova. Porque pode ser que a anterior tenha dados pessoais do outro funcionário. Tá bom? Você vai fazer uma instalação nova quando esse sistema operacional estiver corrompido. A máquina pegou vírus, está com malware, não inicializa, está com um monte de problema de driver. Ok, você vai fazer uma instalação nova. Ou então a terceira opção, que é quando o disco rígido principal for substituído. Queimou o disco rígido. Tá? Queimou, deu pau ali, não tem o que fazer. Quando você substituir o disco novo, você vai fazer uma instalação limpa. Todas as outras opções, né, você vai poder analisar se é mais vantagem atualizar ou instalar novo. Ok? Pessoal, isso aqui, ó, de passar a máquina de um funcionário para o outro é crítico, tá? Porque as informações, às vezes, dentro da empresa são confidenciais entre os departamentos. Financeiro, administrativo, então é preciso tomar muito cuidado quando passa a máquina de um funcionário para outro, tá bom? Isso precisa ser revisto, né? Precisa ser visto com bastante critério. Agora, antes de fazer a instalação, você vai precisar ter um disco rígido ali, um disco de armazenamento para receber o sistema operacional. Tá? É obrigatório ter pelo menos um disco rígido na máquina se você for fazer uma instalação local. Então, seu vizinho pediu para você fazer uma instalação de Windows para ele. Tem que ter um disco rígido lá disponível. A máquina do escritório de contabilidade que eu estou atendendo, eu vou instalar um sistema novo. Tem que ter ali um disco rígido. Agora, tem a situação do sistema operacional de rede, onde não há necessidade, né, de um HD, de um disco de armazenamento instalado localmente. Mas isso é outra história. Para nós agora, no cenário de instalação de desktop, é obrigatório que a máquina tenha um HD, né, um disco rígido disponível para instalação. Você pode ter 10, na verdade, tá? Mas um deles vai receber o sistema operacional. Tá bom? Esse cara vai ser preparado para receber. E a gente tem aqueles três tipos, né? A gente tem o HDD, que é o padrãozão, que é o antigo, que é o eletromecânico, que tem os discos, né? Que tem um eixo. Ele tem hoje, né, uma tendência para o desuso, para o desligamento, porque elas são unidades mais lentas, são unidades mais suscetíveis a erros, tá? Então a tendência é que eles estejam diminuindo em número de usuários, tá bom? Mas é necessário ter o disco, então se tiver um HDD comum, pode ser ele. Uma outra opção que você tem é o SSD, que é o HD de estado sólido, né? Que é a alternativa mais moderna. Tá? Mas ela tem um probleminha que é o custo, né? Dependendo do tamanho do parque de máquinas, trocar tudo por SSD pode ser um trauma. Agora, a performance de um SSD é muito superior à performance de um HD convencional. Tá bom? Ele tem um problema de custo, né? Mas a tendência é que isso diminua ao longo dos anos. Já diminuiu muito, né? Hoje a gente já tem SSDs mais acessíveis, mas a tendência é que diminua mais ainda. A vantagem dele é que ele dura mais tempo. Tá? Então ele é menos susceptível, menos propenso a problemas físicos. Mas você pode ser que encontre uma tecnologia híbrida, que é o SSHD. É um HD, uma parte eletromecânica e uma parte eletrônica. Tá? Então a controladora é do SSD e os discos de armazenamento são dos HDDs. E por que existe isso? Né? Porque sempre tem, gente, sempre tem uma tecnologia de transição.
tá? Entre o que você tem hoje e o que vai entrar. Então você lança um produto para ficar no meio do caminho. Tá? O SSHD é um desses, tá bom? Mas você vai encontrar muito poucos por aí, ou SSD ou HDD, tá? Por que você precisa de um disco rígido? Porque os arquivos serão colocados ali. Os arquivos do usuário, os arquivos do sistema operacional. Tudo vai ser gravado ali nessa unidade de disco. Só que não é guardar de qualquer jeito. Você precisa ter um mínimo de organização. Esse mínimo de organização tem um nome técnico chamado particionamento. Tá? Imagina, vamos fazer uma seguinte analogia. Olha. Imagina que o seu HD seja um armário. Tá bom? É um armário de madeira. Se você chegar com as compras do mercado e colocar nesse armário de madeira, tudo bem. Vai estar guardado. Mas vai estar desorganizado. Na hora que você precisar, por exemplo, de um pacote de bolacha, você vai ter que revirar o armário para poder encontrar. O particionamento é uma forma de organização. Então, na analogia, no armário, né, no armário de madeira, o particionamento seriam as gavetas. A gaveta do macarrão, a gaveta da bolacha, a gaveta dos temperos, tá? Isso é particionamento. Tá legal? É preciso particionar, porque aí você organiza os arquivos dentro do disco rígido. Não esqueça, né, que você vai ter muita informação ali dentro, muita informação. E essa informação precisa ser localizada. Então, criar essas gavetinhas faz todo sentido, no sentido da organização das informações. Além do particionamento, a gente tem um segundo componente técnico, que é a tal da formatação. Tá? Particionamento e formatação são duas ações que a gente faz com frequência e hoje, para nossa felicidade, o sistema operacional faz isso, inclusive sem que você saiba. Você colocou lá para fazer a instalação, ele vai fazer tudo para você. Tá? Ele só pergunta se você quer fazer padrão. Você dá um OK e ele toca o barco. Tá? Pessoal, formatação é apagar os conteúdos. Tá? Ou marcar os conteúdos para que eles sejam regravados. Então vamos entender o seguinte, ó. O teu disco rígido, seja ele HDD ou seja ele SSD, é um armário de madeira com várias gavetinhas. Essas gavetinhas são particionamento. Tá? O que vai ser colocado lá dentro precisa de uma formatação, precisa do mínimo de organização. Formatação e particionamento são procedimentos técnicos que o próprio processo de instalação vai fazer para a gente. Tá legal? Agora vamos cair um pouquinho de novo em nomes técnicos. Tá? Não é só criar a gavetinha. Cada gavetinha precisa ter uma etiqueta de identificação. É lógico que na sua casa, né, você não vai, tem gente que põe, né? Você não vai precisar pôr etiqueta para saber que ele tem bolacha, que ele tem macarrão, que ele tem tempero. Tá? Mas o computador precisa ter etiquetinhas para que a pessoa saiba o que tem ali dentro. Então a gente tem dois sistemas, o antigo e o novo, de etiquetas. O MBR, que é o Master Boot Record, que é um sistema de 1983, tá? É um arquivinho, e ele é executado toda vez que a BIOS é executada. O MBR informa para a máquina o que tem em cada gavetinha, e se aquela gavetinha está ok ou não. Tá? É um arquivo em formato de texto, ocupa pouco espaço de memória e é executado toda vez que a máquina liga. O MBR é como se fosse o etiquetador, tá? Das gavetinhas. Então é ele quem vai dizer para o sistema o que é que tem ali dentro. Isso aqui é o MBR antigo, né? A gente tem um novo, que é o GPT, que é o Identificador Único Global, que vai criar uma tabelinha, tá? E aí a tabelinha vai ser carregada no Windows toda vez que a máquina é ligada. MBR é BIOS, tá? GPT é UEFI. Tá bom? GPT é padrão novo, MBR é padrão antigo. Todos os sistemas modernos, a partir do Windows 8,
são perfeitamente compatíveis com o GPT. O GPT é o etiquetador moderno, tá bom? MBR é o etiquetador antigo, GPT é o etiquetador moderno. Mas os dois indicam o que tem dentro das gavetinhas, tá? É óbvio falar do seguinte, né? Se eu preparei as gavetinhas, se eu etiquetei as gavetinhas, eu preciso saber o quanto de informação que cabe ali dentro. Tá? E é por isso que a gente tem os sistemas de arquivos. Olha que coisa bacana, né? Você tem um disco que é um armário. Aí você cria as gavetinhas, isso é o particionamento. Aí você tem as etiquetas, que vão identificar o que cada gavetinha pode ter. E tem um sistema que vai dizer para você, olha, aí só pode pôr 4 pacotes de bolacha. Se você tiver 5, você vai ter que usar 2 gavetas. Isso que é sistema de arquivos. Porque não cabe toda a informação que você tem no computador numa única gaveta. Então perceba como é que eles amarram as coisas, né? Armário, gaveta, etiqueta e a quantidade de coisas que vai dentro da gaveta. Isso é o sistema de arquivos. E a gente tem o antigo e a gente tem o novo. FAT32 é o antigo, que foi usado até o Windows XP, tá legal? Até o Windows XP. A partir do Windows Vista, a gente tem o NTFS, tá bom? Então, são sistemas de arquivos que vão permitir que o seu sistema operacional enxergue a quantidade de coisas que vai ser colocada ali dentro. De novo, né, você tem que saber tecnicamente que isso existe. Se você tiver uma máquina antiga, uma máquina nova, qual é o sistema de arquivos. Mas o Windows 10 ele faz isso automaticamente para a gente. Você mandou instalar, ele particiona, formata, já cria o sistema de arquivo e já faz tudo direitinho automaticamente, sem que você se preocupe com nada. Porque já é um sistema feito para usuários mais leigos, né? Não é um sistema como era antigamente, onde a gente fazia essas configurações todas na mão. Tá? Então o Windows 10 já faz isso para a gente. Tá legal? Então, FAT32 é um sistema antigo, NTFS é um sistema novo que a gente tem para trabalhar. Tá bom? São sistemas de arquivos. Então, pessoal, ó, armário, gavetinha, etiqueta e a quantidade de coisas que vai lá dentro. É isso que você precisa saber. Tá bom? Por fim, falar um pouquinho da formatação, né? Eu falei do particionamento e da formatação, que é o apagar, né? Limpar as gavetas. E o Windows tem 2 tipos, tá bom? 2 tipos que são executados de forma automática. A formatação rápida é aquela que só verifica as gavetas. Tá? Esvazia as gavetas e fala para você, pode colocar o conteúdo novo. A formatação completa, além dela esvaziar a gaveta, ela vai verificar se as dobradiças estão funcionando, se o puxador está funcionando, se as corrediças funcionam. Então, assim, a formatação rápida, ela só esvazia. A completa é esvazia e verifica a gavetinha. Tá bom? Verifica cada espaço de particionamento para ver se aquilo ali está em condições de uso ou não. O problema é a diferença de tempo. Uma formatação rápida leva aí 3 minutos, 5 minutos. Uma formatação completa pode levar 1h30, pode levar 2 horas, 2h30, dependendo do tamanho do disco rígido. Tá? Ah, mas por que existem os dois? Óbvio, né, que tem uma razão técnica para isso. A formatação completa, ela deve ser usada sempre que você suspeita de uma falha física no disco rígido. Ah, está perdendo muita informação, está travando toda hora. Pessoal, pode ser um problema, né, de gaveta, pode ser um problema ali de espaço de alocação de arquivo, que tecnicamente a gente vai chamar isso de cluster. Tá? Mais à frente a gente vai explorar isso. Chama-se cluster, que é o espacinho que vai receber os bits ali. A formatação rápida não percebe esse problema. A formatação completa percebe. E tem uma dica aqui que eu vou dar para vocês, né? Está lá na academia também, mas eu vou dar uma dica de experiência própria. Quando você compra um HD novo de loja, você tem garantia nele, correto?
Então, ao utilizá-lo pela primeira vez, faça uma formatação completa. Ah, mas ele não está novo? Por que que eu vou... Óbvio. A formatação completa verifica cada gavetinha. Então, se tiver um problema, já é possível trocar, porque está dentro da garantia. Se você fizer uma formatação rápida e o final do disco tiver com problema, você só vai perceber quando o usuário encher esse disco. E aí a garantia já vai ter vencido. Tá? Então você não consegue mais trocar. Então, na empresa, né, tecnicamente falando, a primeira formatação é sempre a formatação completa, independente do tempo que isso vai levar. Tá legal? Então, por aquele procedimento de atualização do sistema, a máquina está funcionando, tudo bonitinho, só vai trocar o funcionário. Formatação rápida. Tá? Agora, a máquina está com problema, teve problema de contaminação, arquivos corrompidos, não pense duas vezes. Formatação completa. Esses dois recursos, eles aparecem quando você está instalando o sistema operacional. A máquina pergunta isso para você. E eu vou mostrar para vocês nas aulas de instalação. Tá? Vou chamar a atenção de vocês. Falar, olha, aqui a gente define pela formatação rápida ou pela formatação completa. Tá?